E eu levava a porrada por conta disso. A sua fé te levava a um castigo. Exatamente. Até me perguntava, esse teu Deus, o que é que ele te dá de especial? Porque eu tenho casa, eu tenho carros, eu tenho coisas. E o que que a ti te dá? E depois da morte da minha mãe foi pior. Porque ele agredia, me perguntava, dizia, até nem perguntava, ele dizia, vai lá acordar as pessoas que te defendiam. Não, isso é chato, pessoal. Ele até chamava pelo nome da minha mãe. Eu estive numa relação que a pessoa tinha muito. E a pessoa pensava que o fato de ter muito já era tudo. A pessoa tinha carros, a pessoa tinha bens, móveis e imóveis, e a pessoa não era presente. Mas a pessoa era detentora de muitas coisas. Colocava as condições e ele Exatamente, saía. sim, colocava as condições ali como quem diz, tudo isto aqui vai suprir todas as tuas necessidades. E a minha ausência também. Sim, a minha ausência, principalmente a minha ausência, porque eu até acho que ao pensar da pessoa era, eu se deixo tudo isso, se lhe dou uma vida estabilizada, ela não vai precisar de mim para nada, estás a ver? Sim, se quiser viajar, viaja, se quiser não sei o que, faça, não sei o que, faça. Mas não é isso, relação não é isso que nós estamos a falar. Eu vivia debaixo de um teto e eu era a pessoa mais solitária possível. Com toda a riqueza que te rodeava. Exatamente. Para mim, tudo aquilo não fazia sentido. Porque a pessoa não estava ali. Eu precisava daquela pessoa ali. Nem se fosse para só sentar, jogar a conversa em dia, perguntar como é que foi teu dia, como é que trabalhaste, não sei o quê. Mas não acontecia isso. A pessoa só chegava, punha o dinheiro à frente dos bois e simplesmente ia-se embora. Então achava que aquilo, e até dizia, tens de tudo e mais um pouco, não precisas de mim para nada. E a pessoa ainda me jogava na cara que eu não iria embora, porque eu era patricinha, eu estava habituada, eu cresci numa família estabilizada e eu continuei numa família estabilizada, então dificilmente eu me atiraria ao mundo real. Porque ali era como se eu estivesse a viver, a continuar a viver a continuação de um sonho de infância. Sim, eu estava na Disney então. Sim, então ele dizia isso, que você é muito Patrícia, você é muito princesa para sair para a rua. Tu nunca terás coragem de deixar isso tudo para trás e ir-te embora. E eu mostrei-lhe que não, é possível. A sua saída largou tudo que ele proporcionava. Nada. Eu só saí com a roupa do corpo, que foi a minha madrasta que comprou para mim. Levei o vestido que a minha madrasta ofereceu-me, usei aquele vestido. Não levei nada que fosse da casa dele, embora que tínhamos muita coisa que compramos em comum, porque não foi só ele que comprou, a minha família contribuiu muito, é muita coisa. Mas eu naquele dia, eu só saí o vestido que eu trazia no corpo. Que não foi comprado Nem foi ele que comprou, foi a minha madrasta que me ofereceu o vestido. Usei aquele vestido mesmo que a minha madrasta ofereceu. Levei o celular e fui-me embora. E quando se apercebeu que a Patricinha já não estava em casa? Ele não acreditou, ele disse que eu não havia de aguentar nem um mês. Porque eu estava habituada. Ele disse, tu não vais aguentar, tu não vais viver, esse mundo é cruel, não sei o que. Eu disse, não tem problema. Mas para lá eu não volto. E ele, em algum momento, percebeu que o assunto era sério ou até agora vive nessa ilusão? Acho que agora a ficha já está a cair, porque ele está a ver que aquela Patrícia, afinal só era Patrícia porque o mundo que ela vivia a fazia ser Patrícia. Mas por detrás daquela Patricinha existia um ser humano e uma mulher capaz de começar do zero. E neste momento, como é que tem sido o clima, sendo que já a ficha está a cair? Percebe que olha para Ele olha para mim e diz que és mais forte do que eu pensava. Eu te julguei errado. Eu te medi com a palma da minha mão. Mas quando me dizias, eu não acreditava. Que eu não estou aqui pelo dinheiro. E ele te pede de volta, tenta te reconquistar, ou para ti, aquilo foi um ponto final? Eu, desde o momento que eu saí, eu sou aquele tipo de pessoa que eu dificilmente vou-me embora. Eu primeiro fico, tento, faço de tudo mais um pouco, mas quando eu percebo, eu costumo dizer, só não pisa no meu calo.
faz de tudo, mas não pisa no meu calo, porque no dia que eu senti o meu calo a doer, é nesse dia que eu vou me embora e nunca mais volto. E mantém a sua decisão até hoje. Exatamente. E não há espaço, né, daqui a um ano, 2 E não anos. quero nada que venha dele. Mas ele tenta, não bem aliciar, porque você foi a esposa, não sei se já... Ele tenta até aliciar-me, fazer troca. Que eu vou te dar isto em troca disto. Eu vou te devolver teu carro, tuas coisas em troca disto. Mas eu não preciso. Você A deixou... minha paz vale muito mais que tudo aquilo que eu venci dentro daquela Olhando casa. no tempo que estava no lar e agora, qual é o momento que sente uma liberdade e felicidade? Sinceramente, agora. Não que a liberdade seja de fazer o que bem entendo ou por outra de me jogar para a vida como alguém que não tem bússola, não. Mas em termos de... Eu falo liberdade de paz de espírito. Uhum. Aquilo de chegar, entrar na minha casa, sentar, ouvir os passarinhos a cantarem lá fora, dormir, acordar, sem ninguém para me chamar nomes. E sabendo que esses nomes que ele se referia a mim, eu era alguém que eu vivia trancada dentro de casa. Eu era alguém que vivia dentro de casa sem telefone. Mas ele me encontrou com telefone, ele me encontrou a estudar, ele me encontrou a fazer as coisas que eu gostava e simplesmente ele me privou de tudo isso. Até Mesmo com inclusive... tantas riquezas, não conseguia dar-te o celular. Exatamente. Para ele, olhava o celular como um instrumento de traição. Nem era de traição, era de contato com a minha família, porque o que mais ele temia, ou sei lá qual é o termo que eu vou usar, mas o que mais ele fazia era afastar-me cada dia da minha família, inclusive dos meus irmãos. Depois de mim, tenho uma irmã mais nova. A minha irmã não tinha contato comigo. A minha irmã até já chegou a dizer assim para mim, para além da minha mãe, que disse: quando eu morrer, não precisa vir ao meu enterro. Portanto, se afastar da família. Sim, a minha mãe chegou-me a dizer isso. Não, para dizer que eles não sabiam que no meio daquela casa, não era exatamente casa, mas era uma prisão, que não tinha acesso a nada. Exatamente. A minha mãe às vezes chegava na minha casa e tinha que ficar nos portões. Fala sério. Voltava nos portões. Mas isso é verdade. É verdade. Mas é um homem que foi te buscar perante sua família. E prometeu tudo lá na família. Mas qual era a justificação dele de impedir a sua família de visitar os netos? Aí é que está. Qual é a justificação? Porque nem ele sabe se justificar. Nem ele próprio sabe se justificar. Mas nós estaríamos diante de um homem obcecado, que olhava para si como ídolo, né? Ídolo é quando a pessoa adora. Não, nem é ser isso. Eu acho que é como se eu fosse um objeto de coleção da casa dele. Sim, porque a pessoa eu não era para ele. E isso chocou-te tanto? Eu entrei em depressão. Antigamente, eu tive que fazer muitas sessões de terapia para estar aqui sentada contigo a falar sem chorar. Então, mulheres, depois não perca o fio do pensamento, mulheres que procuram homens pelos bens, mulheres interesseiras. Está aqui o depoimento de uma mulher que esteve rodeada de riqueza. Tudo que você pode imaginar, a Fátima tinha. Fátima, peço para detalhar esse episódio de terapia. O que é que realmente... Eu sei que, de como tu falas, percebe-se que tudo te marcou. Mas o que é que, de facto, marcou-te mais que tudo? Foram as agressões constantes. Porque, geralmente, quando tu vives num cárcere, não existem motivos para a pessoa chegar e simplesmente entender que tem que te agredir. E dia seguinte acordar e fingir demência. Como se até nem soubesse quem te agrediu. Ainda virá perguntar-te o que aconteceu. Mas ele drogava-se? Até onde eu sei, não. Que eu saiba, não. Mas agredir-te
e dia seguinte não se aperceber que, ou seja, não se recordar. Nem não se recordar, é simplesmente a pessoa fingir demência. É doloroso. Simplesmente a pessoa fingir demência. A pessoa esgueirar-se de dor e a pessoa simplesmente fingir demência. E chegou uma altura, eu sou muçulmana, chegou uma altura que ele dizia que não quer muçulmanos dentro da casa dele. Mas quando casou-te, não sabia? Eu sabia que eu era muçulmana, tanto ele também é muçulmano. Mas ele dizia que Frequentar a igreja ou ser muçulmano? as duas coisas, porque nem a igreja eu não poderia ir, nem dentro da casa dele também não poderia rezar. Era proibido. E eu levava porrada por conta disso. A sua fé te levava a um castigo. Exatamente. Até me perguntava, esse teu Deus, o que ele te dá de especial? Porque eu tenho casa, eu tenho carros, eu tenho coisas. E o que a ti te dá? Então, são coisas que foi uma junção de vários acontecimentos que fez com que eu entrasse em depressão. E depois da morte da minha mãe foi pior. Porque ele agredia, me perguntava, dizia, até nem perguntava, ele dizia, vai lá acordar as pessoas que te defendiam. Não, isso é chato, pessoal. Ele até chamava pelo nome da minha mãe. Ele chamava. Mas não era drogado? Que eu saiba, não. Que eu saiba, não. Em nenhum momento pensou em solicitar ou contratar um psicólogo para conversar com ele? Aí onde eu ia ser agredida já ao extremo. Porque se sem fazer nada eu era agredida. A pessoa está ali dentro da casa, está sentada, sou agredida. Se a pessoa está deitada, sou agredida. Então imagina se eu chamasse um psicólogo, era como se eu estivesse Quer dizer, que ele é... O teu ex-marido chegava do trabalho, te encontrava talvez sentada no sofá a assistir e de repente começava a si mesmo. Sempre ia existir alguma coisa para ele ter que me agredir no final do dia. Meus caros, é uma dura realidade. A mesma situação que aconteceu com a Fátima, acredito que existem muitas mulheres que passam essa situação. Mas a solução, segundo o depoimento em primeira mão da Fátima, ela decidiu que já não dava mais. E ela está aqui. Acredito que nessa altura não tinha esse corpo. Não. É possível sair de uma situação dessa e recompor-se? É possível, leva tempo, mas é possível. Aconselha mulheres que vivem nessa situação a romper os laços. Olha, eu não desejo para ninguém aquilo que eu passei. Por mais que a pessoa chegue para mim e diga eu te odeio ou eu o quê, mas eu não desejaria para nenhum ser humano o que eu passei. E se existe alguma mulher que neste momento passa por isso, pense por ela mesma primeiro. Acho que o bem mais precioso que nós temos somos nós mesmos. É a vida. É a nossa vida. E depois desse não existe outro bem. Porque por mais que a gente tenha filhos, se não tivermos vida, não teremos como cuidar desses filhos.